Evangelho de João, capítulo de número 9, mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos estar lendo todo o capítulo 9. Então eu convido os irmãos a ficarem bem assentadinhos, mas eu gostaria que os irmãos ficassem bastante atentos a todo o capítulo 9 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos, seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus,
que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Pai querido, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que acabamos de ler. Sabemos, ó Deus, que ela por si só fala aos nossos corações. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, da tua instrução, orientação, aconselhamento. Ó Deus, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos, tira a dureza do nosso coração, a soberba, a vaidade. Ó Deus, e dá-nos sensibilidade, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, fala conosco. Que não seja o Ivo falar com a gente, mas que seja o Senhor. Fala conosco, Senhor, por misericórdia. Ó Deus, aqui está o teu povo, ó Deus, atento, Senhor, para ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, edifica-nos, quebranta-nos, transforma-nos, aviva-nos para a glória do teu nome. Ó Deus, oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui quer enxergar? O texto diz que aqueles que pensavam que viam eram cegos, e o cego enxergava. Jesus chega a dizer para ele: tu já tens visto, e é este que fala contigo. É interessante que quando o cego pergunta para Jesus: Senhor, quem é este? Que Jesus perguntou se ele reconhecia ou conhecia o Filho do Homem. Ele falou: Senhor, quem é, para que eu possa reconhecer? Jesus diz assim: tu já tens visto, e é este que fala contigo. E aí ele fala: Senhor, eu creio. Este Senhor é diferente do Senhor quando ele pergunta. Quando ele pergunta Senhor, é o Senhor comum. Não é como se estivesse falando com qualquer um homem, não é? Mas quando Jesus diz que ele já estava vendo e que ele era, esse Senhor agora é Kyrios, é Deus no Novo Testamento, que é o mesmo Jeová ou Yahvé no Antigo, para identificar como Deus. Por isso que ele adorou. Quando ele fala Senhor, eu creio, e adorou, ele agora chama Jesus de Senhor, de Deus. Eu falei com os irmãos semana passada, pregando em João capítulo 6, e falei que o Evangelho de João, ele escreve, e a preocupação de João não é mais apresentar Jesus como homem. Isso Mateus, Marcos e Lucas já o tinham feito. Não é? Os três evangelhos sinópticos, né? Porque eu falei com os irmãos Mateus, Marcos e Lucas, eles já tinham sido escritos e estava sendo pregado e anunciado já há alguns anos. O Evangelho de João é escrito depois. E João, sabedor disso, é claro, e instruído, orientado pelo Espírito Santo, ele não se preocupa mais em apresentar Jesus como os outros três evangelhos. Mas ele se preocupa em apresentar agora Jesus como Deus, homem encarnado. Se os irmãos forem ler todo o Evangelho de João, que eu acho que os irmãos já devem ter o feito, os irmãos vão ver que João usa a expressão eu sou 7 vezes no Evangelho de João, que é a mesma palavra do eu sou, quando Deus fala com Moisés, lá em Êxodo, que é o próprio Senhor, não é, falando com Moisés. E se você for olhar o capítulo 8, nós vemos que Jesus, eu falei com os irmãos na semana passada, quando ele declara, eu sou o pão vivo que desceu sobre vós. Não é? Ele se apresenta e mostra que realmente ele é Deus, ele é o Senhor. Mas só que quando ele fala que ele é o pão da vida, ele está ao ar livre, ele está no meio do povo, ele está no meio da multidão. Não deu tanto B.O. assim. Mas agora no capítulo 8, a palavra diz que ele entra no templo. E quando ele está tratando no capítulo 8, ele fala, mostrando, por exemplo, no Evangelho de João capítulo 8, dizendo assim, olha, lá em Gênesis eu estou, em Êxodo eu estou, Levítico eu estou, Deuteronômio eu estou, em todos os livros do Antigo Testamento e na lei eu estou.
Isso é o que ele apresenta, né? No capítulo 8, ele chega até a fazer menção, por exemplo, quando fala de Abraão, eles começam a questionar, porque eles ouviam ou criam, né, em Moisés como profeta, Abraão. Ele fala assim, eu sou antes de Abraão. Como assim? Para aí, você dizer que é profeta e todo mundo dizer que você é profeta, tudo bem, que você está até fazendo alguns sinais, beleza, mas dizer que é Deus, quem é você? Mesmo porque muitos não o reconheciam, né? Havia a influência dos gnósticos na época, né? Não poderiam aceitar que um ser humano que tem corpo fosse perfeito ou fosse Deus, porque o homem é pecador. Então não tem como ser Deus. Então eles tinham dificuldade de reconhecer Jesus como Deus. Então João, ele se preocupa em realmente manifestar ou narrar, igual essa descrição aqui, é uma narrativa, e João vai contando todo esse episódio, bastante detalhado, embora ele não explique algumas coisas, porque ele não se preocupa com isso. Né? Como, por exemplo, talvez os irmãos viram a leitura e estão pensando assim, por que Jesus cuspiu no chão e fez lodo? É interessante você olhar todo o contexto, entender a cultura judaica, essas questões todas. Por que a dissensão, a discussão entre eles mesmos, que eles começam agora a discutir? Para aí, como pode curar no sábado? Não pode, é proibido curar no sábado. É pecado. Como pode, se ele é um profeta de Deus? Desculpa, se ele é um profeta de Deus ou se ele é Deus, curar no sábado? Não pode. Mas o outro grupo, né, haviam duas escolas judaicas, né, o Halel e o Shammai. Uns, por exemplo, não aceitavam de forma alguma que alguém fizesse alguma coisa no sábado, até cuspir no chão, porque cuspir no chão faria lodo. Quando ele usa a expressão lodo, na tradução do hebraico, é a mesma coisa que massa. É massa, que pode ser massa de concreto cimão, ou de concreto cimento, ou massa de pão. Não poderia fazer massa nenhuma no sábado. Traria uma conotação de trabalho. E Jesus fez isso. Então começa a discussão. Como pode? Ele pecou em fazer isso no sábado. Mas a outra turma, para aí. Mas ele curou o cego. Então começa a discussão. Se curou, eles começam a discutir entre eles mesmos. E Jesus não dá importância a essa discussão. E a manifestação agora do homem cego, que na realidade ele enxergava mais que os fariseus, religiosos da época, os estudiosos, os teólogos. Cuidado, viu, meu irmão, minha irmã? Você que, glória a Deus por isso, né? Eu sou um defensor de estudar. Mas cuidado, viu? Com a sua teologia, com o seu estudar e ter conhecimento que não te leve a lugar nenhum. Que não evangeliza ninguém, não ama ninguém, não cuida de ninguém, não acolhe ninguém, só quer saber de estudar e conhecer teologia, mas não ama e não tem compaixão e não tem nada de ninguém. Observe que o texto começa, né, Jesus encontra um cego. E existe uma outra situação aqui também da discussão entre eles. E não só os judeus, mas até os próprios discípulos tinham essa crença, que vem desde o Antigo Testamento. Quem pecou para que ele nascesse cego? Os irmãos têm ideia o que é nascer cego? Um bebezinho assim que nasceu e não enxerga. João diz que nunca, nem no Antigo Testamento, no Novo, nada, nunca aconteceu um sinal como esse. E até interessante que o Evangelho de João, a gente fala em milagre, mas muitos são sinais, justamente para mostrar Jesus como o Messias, o Cristo, o Senhor, como Deus, não é? Sinais. Mas nunca houve, de João, um sinal como esse, de um que nasceu cego, agora enxergar. Não é? Como é possível isso? E é interessante que os próprios discípulos tinham essa influência. E os irmãos observaram na leitura, ele começa assim e termina assim. No final, quando eles falam para o cego, depois de o cego evangelizá-los, né? E ou incredulidade, né, irmãos? Tanto estudo, que eles eram os escribas, fariseus, estudiosos da época, irmãos, da escola teológica da época.
E agora um testemunho vivo do homem que era cego, que foi curado, o poder de Deus manifesto, ele não só falando, mas testemunhando dele mesmo, e eles retrucaram, xingaram o cego, não aceitaram de jeito nenhum que aquele moço tinha sido curado pelo Senhor, porque eles não acreditavam, não é, que isso seria possível. Então havia esses pensamentos. Se os irmãos forem ler depois com calma esse mesmo texto que nós acabamos de ler, quantos questionamentos, né, irmãos? Vocês já viram quantas perguntas? Tem 15 a 16 perguntas nesse texto. Quem pecou? Quem errou? Quem fez o que era mal para ter essa consequência? Porque havia essa crença, irmãos, de que os pais, eles devem ter pecado tanto, feito algo tão mal, que agora um filho nasce cego, amaldiçoado, devido à vida ou pecado que os pais cometiam. Havia essa crença. E no final do texto, eles enfatizam isso, né? Eles chegam para o mendigo, depois que começam a conversar com o ex-cego, e eles começam a ver a convicção dele de que realmente ele foi restaurado, e é ele mesmo, e foi Jesus quem fez. Você é todo nascido em pecado. E pá, expulsaram ele. Por que todo nascido em pecado? Porque nasceu consequência do pecado. É claro, irmãos, nós sabemos que a consequência do pecado em Adão, né, o pecado entrou no mundo e trouxe as consequências. Nós sabemos que por causa do pecado que entrou no mundo em Adão, todos pecaram. E hoje nós temos muitas consequências disso. Doenças, problemas mentais, né, da alma. Tantos problemas entraram no mundo por causa do pecado de Adão. Mas não necessariamente que eu tenho uma doença ou eu fico doente porque eu pequei. É lógico, há pecados que trazem, sim, doença, consequência, mas não necessariamente foi por causa disso. Os irmãos se lembram daquele moço que foi levado até onde Jesus estava numa casa, levado numa maca, lembram? Numa cama, com tudo, os 4 amigos, né, que enfrentaram todos os desafios que podiam ter, abriram o telhado e desceram aquele moço. O que Jesus diz quando ele está descendo? Os seus pecados estão perdoados. Nós não sabemos quais eram os pecados. É possível que havia alguma consequência de pecado na vida daquele moço. E as pessoas questionaram, quem é esse que perdoa pecados que só Deus pode perdoar? Não é? Mas Jesus ministra perdão na vida daquele moço primeiro. É possível? A Bíblia não fala. Não há explicação quanto a isso, mas Jesus se dirige a ele desta forma. Não é? A esse moço cego, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? O que Jesus responde? Nem ele e nem seus pais. Isto é para manifestar a glória de Deus. E algo interessante que acontece aqui depois desse questionamento. Porque, irmãos, é complicado, não é não? Quando nós passamos por algumas situações difíceis, complicadas, e a gente não entende, e aí a gente começa a questionar, não é isso? Não é errado também não, irmãos, eu já disse aqui, não é pecado, é errado você perguntar para Deus não, mas nem sempre terá resposta. Mas é interessante que Jesus, logo em seguida, ele dá uma ênfase no trabalho. Ou, em vez de ficar só questionando, perguntando, discutindo, querendo descobrir, vai trabalhar. Vai falar do Evangelho, vai falar do meu amor, prega, anuncia, enquanto é dia, Jesus virá. Acabamos de cantar aqui. Vai pregar o Evangelho, faz o que você já sabe, não é? Ama, perdoa, tenha compaixão, tenha cuidado. Irmãos, esses religiosos aqui, fariseus, incrédulos, eles não estavam nem aí para esse moço, não tiveram compaixão nenhuma, ficaram nessa legalidade. Quem disse que não podia fazer nada no sábado? A Bíblia ensina que o sábado era o dia do descanso, era o dia do Senhor, era para você dedicar ao Senhor, mas uma situação de emergência, uma necessidade, você é maior do que o sábado, Jesus disse. É dia de você ter misericórdia, é dia de você ter compaixão, mas eles criaram muitas outras leis em cima dessa. São as 39 acréscimos que eles fizeram acima deste descansar no sábado. E criaram essas coisas todas. Não pode fazer nada. Quem disse que não pode fazer nada? E até é interessante, talvez você fique pensando assim,
Por quê? Jesus cuspiu no chão e fez lodo com a sua saliva e colocou no olho do moço. Jesus poderia muito bem dizer assim: cego, veja. Podia ou não podia, irmãos? Ele podia. Ele podia curar. Simplesmente, quem sabe, pôr a mão. Ou soprar na cara dele. Porque Jesus fez assim, irmãos? É interessante. Primeiro, irmãos, porque Jesus, ele veio a este mundo por amor, irmãos. E ele veio para se relacionar com as pessoas. Tocar nas pessoas. Ele fazia questão de se envolver com as pessoas. Pode observar os milagres que ele fazia. Uma das coisas é essa, que eu creio, não é? Tocar, se envolver, manifestando assim o amor, né, e a compaixão sobre a vida das pessoas. A outra, né, que eu creio, é para se envolver, ter contato. E uma coisa que a gente aprende aqui também é que Jesus, em toda a Bíblia, irmãos, o Senhor, Deus, em toda a Bíblia e Novo Testamento, ele sempre usa meios humanos para manifestar a sua glória. Ele usa o natural para fazer o sobrenatural e manifestar a sua glória, o seu poder. Então, ele usa, né, deste meio, né, da sua saliva, da terra, e ele opera esse milagre. Mas eu prefiro ficar com a terceira opção aqui que eu encontro, que eu creio, de Jesus ter cuspido no chão, feito lodo e curado o cego. Eu fico com a terceira, que é provocar e criar essa confusão entre os judeus. Por causa da legalidade da questão, não pode fazer nada no sábado. Então Jesus fez lama, fez massa, ele trabalhou, não podia ter feito isso. E provocou a outra turma. Pode ver que eles brigaram entre si, essas duas escolas que eu falei, Halel e Shammai, que tinham essas crenças. Uma de que não podia fazer nada no sábado. A outra, para ser de Deus e realmente ser um profeta, precisa a manifestação e os sinais. E aí Jesus faz isso. Então ele provoca essa discussão toda entre eles. Mas Jesus provoca isso, eles ficam discutindo e eles veem que não chega a lugar nenhum. Eles param de discutir, porque não vai chegar em lugar algum. Eles então voltam a provocar o cego. Peraí, mas como foi isso? Quem fez isso? Como foi isso? Chega a um ponto que, vai cá, vocês vão querer que eu repita quantas vezes? Eu já falei, vocês são incrédulos, vocês não acreditam. Vocês não atentaram para isso. Vocês estão querendo o quê? Ser crente também? E eles ficaram chateados, porque eles pegaram pesado, não é não? O mendigo cego pegou pesado agora com os fariseus aí, com os judeus. Vocês querem também ser discípulos de Jesus? E aí eles retrucam, reclamam com o cego e não aceitam isso. Chamam os pais. E os pais, que eram da sinagoga, eles falam assim, peraí, que ele é meu filho, é meu filho. Isso eu sei que é meu filho, eu estou vendo que é meu filho. Agora, como que ele passou a enxergar, isso eu não sei. Pergunta para ele, ué. Ele já tem idade para ter suas responsabilidades. Os irmãos já aprenderam aqui que o menino judeu, aos 13 anos, ele já tem responsabilidades, não é? Não quer dizer que ele tinha 13, pode ser que, eu acredito que era um jovem, não é? Esse moço que era cego. Mas, quando eles questionam os pais falam assim, pergunta para ele, ué. Ele é responsável, já é maior, ele já pode assumir sua responsabilidade. Mas os pais falaram assim porque eles ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga, assim como o jovem foi, não é? Esse moço que era cego, ele foi expulso da sinagoga. E quando ele é expulso da sinagoga, o próprio Senhor, que é dono da sinagoga, foi atrás dele, não é? E o procura e conversa com o cego, né? Está aí no versículo 35, né? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Irmãos, Filho do Homem, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, lá em Daniel, por exemplo, é bem enfático isso,
essa expressão, filho do homem, é a promessa de que o filho do homem, que o homem Deus, que Deus, o Messias, viria à terra. Não é? Quando Jesus cura aquele moço da maca, por exemplo, que eles questionam quem é esse para perdoar pecados, não é? E começam a discutir, Jesus fala para eles, olha, para que vocês saibam que eu sou filho do homem, ele manda um moço pegar a maca e ir para casa. Não é? Já que eles ficaram escandalizados na questão de ele perdoar pecados, ele manda o moço embora curado, não é, da sua enfermidade. Filho do homem. Então, o texto diz que Jesus procura e pergunta, você acredita no Filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é Senhor? Senhor, como se fosse eu ou qualquer um dos senhores que estão aqui. Quem é Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, Kyrios, Senhor aqui, Deus, creio, Senhor. E o adorou, reconhecendo Jesus como o Senhor. E aí Jesus prossegue e diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os fariseus, escribas, saduceus, religiosos, gente que muitas vezes conhece Bíblia, conhece teologia, é da igreja, mas ainda não é crente. Pensam que vêm, julgam, condenam e desprezam. É pecador. Triste, né, irmãos? Saber que isso acontece em nossos dias, sabiam disso? O que é isso? Aquela irmã fez isso? Exclui. Que é isso? Vai trazer problema essa irmã, hein? Esse irmão vai trazer problema aí para nós. Melhor tirar, hein? Essa laranja podre. Triste, né, irmãos? Que amor é esse? Que compaixão é essa? Que misericórdia é essa? Religiosidade faz isso. Cuidado, viu? Porque tem muita gente que acaba caminhando por esses caminhos, irmãos. Estudar, estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Ei, você está evangelizando quem? Você está discipulando quem? Você está cuidando de quem? Você está amando quem? Precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque se a gente achar que é conhecimento, 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 que você vai falar do amor de Deus, de Cristo e da salvação, a gente nunca vai conseguir, sabe por quê? Porque a gente, cada vez que estuda, cada vez descobre que nós não sabemos nada. Porque Deus é infinito, a sabedoria de Deus é infinita, é tremenda, irmãos, e às vezes nós começamos a querer colocar Deus dentro de uma caixa. Começamos a limitar Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nessa cura desse cego, irmãos, é que Jesus nunca fez um milagre igualzinho o outro. Já viram isso? Uma hora ele cospe, outra hora não cospe. Tem o texto de Marcos, por exemplo, que Jesus não cuspiu na terra, mas ele pegou e colocou na boca do mudo e curou. Jesus curava impondo a mão. Jesus curava apenas falando, Jesus curava indo lá na casa do miserável, e às vezes Jesus curava, vai, a tua fé já te salvou, e o bendito lá era curado. É por isso que nós, crentes, irmãos, precisamos estar atentos e discernir o que o Espírito de Deus fala com a gente, porque às vezes Deus pode mover no teu coração para você orar por mim, de longe, mas pode ser que Deus mova no seu coração e vai lá orar por mim, lá, na outra cidade, lá no outro bairro, lá naquela família. Deus pode direcionar você ir lá. Deus é Deus de perto, Deus de longe, mas o que Deus quer fazer e como Ele vai fazer, eu não sei. Como que o Senhor vai restaurar aí a sua saúde, como que Deus vai restaurar a sua vida, curar o seu coração, eu não sei. Pode ser que vai ser quando algum desses irmãos que está do seu lado aí, botar a mão em você. Ou vai ser, quem sabe, aquele irmão, aquela irmã que vai te orientar e te mostrar o médico, vai te indicar aquele médico, vai te indicar
aquela pessoa que Deus orientou. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Deus não é limitado e não se prende a nada. E todos os milagres que o Senhor faz, irmãos, Ele tem um propósito, irmãos. Não é simplesmente te curar. Ele glorifica o nome dEle. Ele sempre tem um propósito, irmãos, que vai além do que a gente pensa. Deus manifesta a sua glória, se revela, transforma. Não é? Às vezes, através das nossas vidas, Ele atinge outras pessoas. Deus é tão amoroso e tremendo, eu já falei aqui para os irmãos isso, que Ele te ama tanto e ama tanto o outro, que Ele faz você ficar doente, para poder ministrar através da sua doença na vida do outro. Somos do Senhor ou não somos? Somos instrumentos do Senhor ou não somos? Ele nos usa do jeito que Ele quiser. Então, o Senhor Jesus, Ele opera esse sinal, manifestando a sua glória, mostrando para esse povo, eu sou Deus, e vocês não me enxergaram, vocês não estão me vendo. Agora é interessante, né, irmãos? A dureza de coração de muitos como esse só pode vir de Deus, não é, irmãos? Um testemunho desse, uma pregação dessa que o cego fez, era ele. Ministrou na vida desses homens aqui. E eles retrucaram, relutaram, resistiram, não aceitaram e o expulsaram. Por isso que Jesus dá essa sentença. Eu vim, foi para que aqueles que pensam que enxergam, não enxergam nada. E aqueles que são cegos, vejam. E o maravilhoso, irmãos, é que estes somos nós, que éramos cegos. Mas a luz veio até nós. O Senhor Jesus se revelou a nós. Tremendo, né, irmãos? Ou tem alguém aqui que ainda é cego, que pensa que veio, mas ainda não viu. Você possa quebrantar seu coração e clamar ao Senhor: Senhor, revela-te a mim, manifesta a tua glória a mim. Eu tenho ouvido tanto falar do Senhor, conheço até as Escrituras, mas o Senhor, para mim, parece que está tão distante. Quem sabe você podia fazer essa oração. Senhor, revela-te a mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala daquele povo, né, que buscavam a Deus como tateando, tentando encontrá-lo, mas não conseguiam perceber que Ele estava tão próximo entre eles, mas não conseguiam enxergar e ver. Que os nossos olhos sejam abertos, irmãos, que nós possamos enxergar a glória do Senhor. Por isso Jesus curou, irmãos, daquela maneira. Se envolver com aquele moço, tocar nele, tendo compaixão, amor, misericórdia, usando meios humanos para manifestar a sua glória, provocar esses religiosos incrédulos, para que pudessem, quem sabe, deixar suas legalidades, né, enxergar-se o Senhor. Ele é Deus, irmãos. E eu queria que a gente reforçasse algo no nosso coração, irmãos, aplicasse para a nossa vida. Em primeiro lugar, em vez de ficar só questionando e especulando e querendo descobrir, conhecer, envolva-se, trabalhe, tenha compaixão de alguém, tenha misericórdia, ame as pessoas, ministre na vida delas, fale do amor de Deus. As pessoas precisam, irmãos. Todos nós temos problemas, né? Mas há muitos aí fora, irmãos, que ainda não conhecem Jesus. Não ouviram ainda e nem creram. Que nós possamos ter compaixão, irmãos, e não olhar só a fraqueza. Não olhar só os pecados. Não olhar só aquilo que eles fazem de errado. Que é isso? Não guardo o sábado. Precisamos ter misericórdia, irmãos. Em vez de ficar perguntando, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa luta?
Por que está acontecendo isso? Por que ele fez isso? Por que ela fez aquilo? Por que eles estão vivendo assim? Quem sabe você podia fazer outra pergunta. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer, quem sabe, para melhorar? Para dar uma direção? Ajudar. Ter compaixão, misericórdia. O que eu posso fazer, Senhor? E nós precisamos crer, irmãos. Crer e confiar. E ir ao tanque. Que tremendo, né, irmãos? Uma outra coisa que Jesus faz aqui para eles verem é, quando ele cospe, faz um lodo e coloca no olho do cego e diz assim, vá ao tanque de Siloé e se lave. Tanque de Siloé significa o enviado. Jesus é o enviado. Jesus é o Filho do homem. Jesus é aquele que veio. Nós podemos recorrer a ele, irmãos. Tem luta, tem dificuldade, tem provações, tem dúvida, tem medo. Vá ao tanque. Vá até Jesus, irmãos. É só buscá-lo. Jesus disse isso, não disse? O Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.